E no caso seu e da Sandra, a gente vê aí pelo menos a maior parte dos filmes que vocês citaram são dos anos 90 para cá, né? Você cita o Glenn Gould, de 93, o Salve o Cinema, de 95, o Ana Cristina César, de 90, né? E, bom, e tem o País São Saruê, claro, de 1970, 74, o Orson Welles. A Sandra, a mesma coisa, ela cita filmes dos anos 90, Jogo de Cena, Santiago e Salve o Cinema, né? Do teu ponto de vista particular, isso foi uma coisa que eu perguntei também para os dois Silvios, quando que a formação do olhar de um cineasta termina? Quer dizer, termina em algum momento, né? Existe um cineasta que está pronto e que ele não é mais suscetível a influências, a novos despertares, né? Ou você acha que isso é uma coisa que permanece sempre, que você pode estar sempre aberto a ter um novo farol, adquirir um novo farol na tua vida? Não, acho que o cineasta que acredita que o olhar dele já esteja pronto, que ele já viu tudo que deveria ter visto, ou tudo de interessante que deveria e poderia e deveria ter visto, ele deixou de ser documentarista, né? Como tudo na vida, né? Eu acho que talvez os meus são mais recentes, porque eu comecei tarde, né? Eu tinha outras... eu sou psicólogo de formação, aí fui educador por um tempo, então acho que tem isso, eu reconheço, porque tem umas pessoas que têm essa decisão tomada desde a adolescência ou há mais tempo, né, em que aí os filmes clássicos, que elas têm uma trajetória, eu acho que mais... Agora, eu acho que não é só isso, não, eu acho que eu gosto de coisas novas também, entendeu? Mas eu acho que nunca termina, né? Respondendo a tua pergunta, nunca termina. Eu estou fazendo um documentário agora chamado As Batidas do Samba, em que um dos momentos que eu gosto, que eu uso uma coisa que eu acho que é interessante em termos de linguagem, é em função de uma coisa que eu vi há pouco tempo, entendeu? Eu achei que era adequado usar e usei. Então, acho que essa é uma das graças da coisa, né? Coisa que eu mais gosto hoje em dia é alguém chegar para mim, abrir o computador e dizer para mim o seguinte: você viu isso aqui? E aí me mostra uma coisa que hoje em dia com a web a gente tem condições e tem uma infinidade de coisas. Aqui no Brasil, talvez até, Carlinhos, eu não sei se você concorda, pela enorme tradição dos documentários que vem lá do cinema novo, tem uma coisa de não se... hoje em dia não, eu acho que nos últimos anos já tem muito documentário, tem documentário sobre coberturas, entendeu? Mas é como se o rico, ou o cara que a gente associa ao poder, isso não fosse motivo de um documentário, né? E tem um documentário americano que ganhou o Oscar sobre o Robert McNamara, que foi secretário de Defesa dos Estados Unidos na época da Guerra do Vietnã, que é lindíssimo. Eu me esqueci do nome. Névoa da Guerra. Sob a névoa da guerra. Então, qualquer iniciativa de hoje de ter um tema ou um personagem documentário, porque a gente acha que documentário só com povo, só com pobreza, ainda existe, isso mudou. Eu tô ligado, gente, imagina, o Carlinhos aqui do meu lado conhece tudo documentário, eu tô ligado que mudou isso daí, né? Mas eu acho que tem um pouco esse ranço ainda, entendeu? É quase que essa tradição, né? E eu acho que todo mundo, qualquer pessoa de qualquer classe social, de qualquer opção religiosa, dá um bom filme documentário. Eu acho que há um interesse imenso dos cineastas brasileiros hoje, dos estudantes de cinema, pelo gênero documentário, como uma coisa que potencialmente tem um poder de criação, de inovação, é um campo de criação muito interessante no Brasil hoje, né, onde o documentário se cruza com várias outras linguagens, com o cinema experimental, com a videoarte, com mil coisas. Então, acho que é um momento muito rico para o documentário brasileiro, porque o documentário ele se propaga no tempo, né? Ele vira material de arquivo de outros documentários, ele tem uma permanência
que não depende muito menos, digamos, do espírito do momento do que a ficção. A ficção ela depende muito do espírito do tempo, né, do espírito do momento. As ficções envelhecem muito mais rápido do que os documentários, né? Então, eu acho que parte disso explica, né, essa longevidade de você pegar hoje um País de São Saruê e ainda ser um filme que diz alguma coisa a respeito de hoje. Eu achei muito interessante a abordagem do Vladimir, que ele começa o filme atrás das câmeras. Eu gosto de alguns filmes que vai numa direção e de repente muda, né? E ele radicaliza isso, né? Que ele começa o filme atrás das câmeras. Hoje eu revi o filme e lá pelos 40 minutos de filme, frente a uma situação, um cara que ele conhece, ele resolve, ele entra, ele vai para frente da câmera, né? E mais do que isso, eu acho que eles tiveram... porque no início você acha que é um filme feito com uma câmera. Aí tem uma voz off que vai contextualizando, tem alguma coisa escrita também que vai contextualizando aquela realidade. Poemas que são lidos, tudo com forma de você adentrar aquele mundo ali, né, do sertão nordestino, né? Só que, a partir de um dado momento, ele entra e você vê ele conversando com o entrevistado, aí no outro momento você vê ele conversando com o entrevistado e o Valtinho Carvalho, que é irmão dele, era assistente de direção, com uma câmera, então tem uma outra câmera ali, aí vai ficando um filme, uma metalinguagem daquela situação, que eu acho muito... Eu quando vi aqui, falei, nossa, que coisa legal, de repente o cara passou de trás das câmeras para frente das câmeras, né? E hoje, revendo o filme, eu estava até comentando com o Carlinhos, eu fiquei impressionado com a trilha sonora, porque a trilha sonora parece que reproduz isso daí, né? Porque a trilha sonora, no início, são cânticos rurais, aboios, aí tem uma hora que entra o Gonzagão, isso tudo ilustrando, né? Cumprindo aquele papel tradicional de dar uma sonoridade por trás do que está sendo mostrado, né? Aí, de repente, numa feira que tem lá uma sequência de uns 2 ou 3 minutos, ele colocou o Roberto Carlos cantando Que Vá Tudo Pro Inferno, quero que você me aqueça nesse inverno, aquelas imagens estouradas do cinema novo, assim, sabe, assim, preto e branco e tal, e quero que vá tudo pro inferno. Eu falei, nossa, que cara danado, imagina isso feito entre 66 e 70, né? Eu achei aquilo de uma ironia, aquilo me deu um descentramento, deu uma textura a mais aquilo que eu estava vendo, que eu acho que isso que eu acho que é documentário construído, entendeu? Isso é que eu acho que é bacana, no meu entender, porque você podia apenas estar ali registrando aquela realidade e estar colocando a música óbvia e clichê para ilustrar aquilo que seria um baião, né? E de repente não. A importância da ironia também, do discurso poético, discurso irônico, discurso... né? Não, eu achei isso totalmente tropicalista, numa época que o tropicalismo não era o tropicalismo, estava se fazendo, estava começando, e numa época em que eu acredito que a filiação do Vladimir devia ser muito mais cinemanovista do que... Mas o dado pessoal de autor dele, que brincou com esses ingredientes, e uma coisa que em geral não se dá atenção, né? A trilha como elemento narrativo, apesar de que a gente faz audiovisual, em geral ela entra ali para ilustrar, para criar um fundozinho, para reforçar alguma coisa, mas você não usa como um elemento de potencialização da narrativa, né? Quer dizer, eu acho que isso também está mudando, né?